Olá, signo de Gêmeos. Vamos fazer uma leitura agora atemporal. Uma leitura para esse período que você assiste, o momento que você abre essa leitura. Porque essa leitura tinha que chegar até você. Lembre-se que se as energias, essas informações não estiverem alinhadas ao que você está vivendo, é porque ela não é para você, né? Então procure dar uma olhada no seu ascendente, no seu signo lunar. Opa! Temos um entreveiro aqui. Ok? Vamos lá começar um pouquinho com a egrégora de Gêmeos. Gêmeos, nesse período que Mercúrio está retrógrado, olha, estrela, cura, bênçãos, novidades. Vamos lá, signo de Gêmeos, vou falar um pouquinho das energias desse momento. Mensagens boas, mensagens rápidas, mensagens lindas aí, notícias boas, né? Talvez sejam notícias vindas, quem sabe, de pessoas mais jovens. Equilíbrio, é o momento de se observar aquilo que se tem em mãos, né? Olhar bem tudo que se tem, tudo que se tem disponível para saber para onde você quer ir, como você quer fazer isso, quais os seus horizontes, quais as suas perspectivas, né? De qualquer modo, são cartas de pausa, como se você estivesse aí trabalhando bastante em algo, fazendo algo acontecer, criando, né? O Pajem de Paus, ele também é uma referência à criação, à arte, tá? Ao movimento. E mais uma carta de paus, 4 de paus, interessante. A gente tá falando em estabilidade, um casamento, uma união, um acordo que é bem sucedido, que ele começa a ser construído nesse momento, tá? 4 de paus, ele pode referir-se a um acordo, a uma união, a um casamento, a uma festa, a uma celebração, mas ele fala de um acordo, de uma parceria que começa, que é algo incipiente, né? Mas que começa cheio de energia, tá? Mais uma de paus, nossa, o 8 de paus é uma carta rápida, uma carta de realização, pode se referir a viagens, a trabalhos, a passeios, a compromissos distantes, talvez, que se exija viagens, deslocamento, né? Mas promissores, tá? Olha, todas as cartas são de paus, a gente tá falando de muito movimento, a gente tá falando de ação, de coisas rápidas, de negociações rápidas, de negociações bem-sucedidas, tá? No centro a gente tem outro pajem, né? O pajem de ouros, é como se você começasse um novo trabalho, algo novo mesmo, parece, até aqui a gente parece que tá falando de muita energia, né? Muita energia voltada para a realização de alguma atividade, de um trabalho que tá começando agora, mas que começa bem, né? Começa você começa, né, imprimindo uma energia muito positiva, muito jovial. A gente também pode estar se referindo aqui a filhos, né, a pessoas mais jovens que vêm trabalhar com vocês, que vêm ajudar,
né, nesse momento, ou vocês mesmos com essa energia jovial, essa energia né, iniciante, mas é uma coisa bem vigorosa, tá? A gente falou em tanto movimento, em tanta rapidez, né, essas cartas de paus. Pra gente de ouros nem tanto, mas essas cartas de paus, elas falam de muito movimento, muita energia, muita força, né, rapidez e tal. E a gente entra com a temperança. A temperança, ela nos remete muito a um momento de saúde, de equilíbrio, de recuperação, estabilidade, organização entre as energias, estabilidade, proteção espiritual. É como se você também sentisse a necessidade dessa conexão, né, espiritual, essa conexão não necessariamente religiosa, mas deixa o caminhão passar aqui. Mas é como se vocês precisassem de um momento de reenergização, né? Um momento de reequilíbrio para nivelar ou igualar as energias, equilibrar as energias, tá? Talvez seja um reencontro consigo mesmo também, ou uma forma de retomar a conexão espiritual, como se vocês tivessem necessidade disso, e isso fosse uma forma de reabastecer vocês também. 5 de paus e mais uma carta de paus. O 5 de paus ele pode falar de muita disputa, talvez de vocês num contexto de muita concorrência, né, em que você como se você estivesse lá mostrando o seu produto e tivesse outros concorrentes de igual peso, né? Mas aqui também fala, ele mostra esse cenário meio caótico, mas ele também é uma carta que fala de superação, uma carta que fala de... Não sei se a palavra seria vitória, mas é como se você, nessa situação toda, você conseguisse superar, né? Superar essa etapa, pelo menos. Mais uma carta de número 5, que é o Hierofante. A gente pode estar falando aqui de você, talvez, fazendo negócio com alguma instituição, alguma empresa grande, né? Alguma empresa de nome, sabe, muito conhecida. A gente também pode estar falando de um contrato com o Estado, de um grande contrato. Você fechando um contrato, ele pode começar, pode realizar um serviço pequeno que pode se transformar em algo bem maior, né, em uma realização maior, em uma parceria maior, né, que envolva grandes empresas, nomes importantes. É isso aí. E aqui a gente tem a Roda da Fortuna. A Roda da Fortuna, ela fala de uma mudança total. É como se você, se a vida virasse de cabeça para baixo ou de cabeça para cima, né? Como se você estivesse com a cabeça para baixo e de repente você virasse com a cabeça para cima, para o lado certo. A gente tem 5, 5 e a gente tem a carta de número 10. Definitivamente a gente está falando de uma grande mudança, né? A gente pode estar falando aqui de uma grande parceria, que tem aqui 3 arcanos maiores, né? Número 14, que dá o número 5 e definitivamente número 10, que a gente está falando de um novo início, né? Uma mudança total e um novo início. A sensação que eu tenho é como se vocês começassem um novo trabalho, né?
É porque aqui a gente tá falando de matéria, né? Então, como se vocês começassem um novo trabalho e esse trabalho fosse desenvolvendo, você inicialmente acha que não consegue levar e aí vai mediando, com paciência e sabedoria, esse trabalho se desenrola, tal. Você percebe que o contexto, ele é um contexto um pouco hostil, eu diria, porque, né, é uma situação de concorrência, de disputa, como se você tivesse que passar por provas, né, por avaliações e tal, mas que você consegue superar essa etapa, né? Essa etapa é uma etapa que vem com chave de ouro, porque você afinal se depara, né, ali com uma coisa grande, uma coisa que você consegue, que você viu que você consegue lidar e você consegue entregar, e enfim. E a roda da fortuna, ela traz esse fechamento, que na verdade não é um fechamento de uma situação, ela é justamente a mudança que você não esperava, algo inesperado, mas que também representa o resultado desse trabalho todo, né? É essa contextualização, é esse cenário todo de energia, de paus, de muita transformação, de realização, que te leva a essa mudança promissora, tá? Aqui eu sinto que há uma mudança muito promissora. E a futuro a gente vê estabilidade aqui pode se referir à estabilidade de um casal, porque o rei e a rainha de ouros, a gente está falando de muita estabilidade material, de realização pessoal, realização em família, realização em parceria, né? A gente pode estar falando de uma parceria muito bem sucedida também no trabalho. E por fim, a carta da estrela. A mudança, olha, a gente está falando, esse aqui, 3 de ouros, é como se você estivesse mostrando seus serviços, né? Seus serviços sendo requisitados, os seus serviços sendo apresentados, né, para aqueles que querem consumir o seu trabalho, a sua arte, o seu serviço, o seu produto, né? Aqui, a sensação que eu tenho com esse desfecho aqui é que a gente também pode estar falando aqui de uma figura religiosa, né? Uma figura proeminente, né? Uma figura também que é a nossa conselheira, tá? Pode ser também. A gente pode estar falando de uma grande instituição, uma instituição financeira, uma instituição estatal, uma instituição acadêmica, né? A sensação que eu tenho aqui é que o desfecho é de uma boa parceria, um contrato que casa muito bem, não necessariamente ele forma, né, ele resulta num casal, mas que ele casa muito bem, né, que ele se compõe muito favoravelmente, tá? É uma parceria abençoada, porque a estrela, ela fala nisso, né, que ela traz esse quê espiritual também, que eu vejo aqui o Hierofante e a estrela como o Hierofante, a temperança e a estrela como uma proteção espiritual, um arranjo espiritual muito favorável ao geminiano, né? E a roda da fortuna, ela vem mostrando que essa mudança ela pode chegar de repente, de forma até inesperada, né? Mas ela vem como resultado e o desfecho de tudo que você vem trabalhando e vem se dedicando, enfim, não necessariamente do trabalho, mas aqui eu entendo que é muito trabalho, né? Porque a gente tem o rei e a rainha de ouros e a estrela. Então, assim, o cenário é bastante favorável, principalmente no campo material. Pode ser que você tenha planos de comprar alguma coisa, comprar uma casa, algum bem, e isso parece que está bastante favorável, tá? Tá protegido, né? É como se vem sob as bênçãos dos céus, né?
Então, o cenário é bastante promissor, né, Geminiano? Então, é isso que eu tenho para vocês nesse momento. Eu espero que os ajude, possa orientá-los, né, nesse momento que vocês estão vivendo. E a gente se vê na próxima. Muito obrigada e até lá.